Flávio, para você passar os slides, tem duas setinhas ali debaixo do slide, para frente e para trás. Certo. É só você ir clicando ali e passando, tá? Pois não. Tá certo, obrigado. Angelina não está ouvindo. Angelina, você tem que habilitar o seu áudio. Podemos começar, então? Boa tarde para todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, na realidade, nessa primeira sessão do nosso webinar. Nós vamos tratar das origens dos direitos humanos, a luta dos povos, grupos explorados, pacto social, Estado e nação, avanços e desafios. Como vocês sabem, essa é uma produção do Nutrição, que é uma iniciativa de fortalecimento da rede latino-americana de segurança e soberania alimentar e nutricional, no contexto da promoção e garantia da realização do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, por meio dos centros regionais de ciência e tecnologia, de apoio à articulação regional, nacional e internacional, de atividades de ensino, pesquisa e extensão nessa nova área de conhecimento e de implementação de políticas públicas, que assume um papel estratégico frente a uma conjuntura bastante adversa à promoção da segurança alimentar e nutricional e do DANA em âmbito nacional, regional e mundial. Hoje, então, nós vamos abordar exatamente as origens do direito humano. No momento em que os próprios direitos humanos estão sendo questionados, não só nacionalmente, como internacionalmente, como um dos instrumentos importantes na promoção da humanidade, na promoção do desenvolvimento humano sustentável, do desenvolvimento humano equitativo. Nós temos vários desafios postos. Primeiro, nós temos uma crise mundial que se prolonga já, desde 2008 até o presente, com múltiplos desdobramentos, que vem levando a uma série de fatores que têm agravado a segurança alimentar em termos nacionais e internacionais. Entre elas, nós podemos ver a grilagem de terras, a financiarização da terra, o esgotamento do modelo do agronegócio com insumo e capital intensivo, princípios agroecológicos como alternativa, seria talvez, a concentração e monopólio e verticalização das cadeias produtivas, a expansão das cadeias de fast food e produtos comestíveis ultraprocessados, e a epidemia de doenças transmissíveis associadas à obesidade, envolvendo desnutrição e carencial. E, além disso, nós temos um avanço enorme do Fórum Econômico Mundial e o desenvolvimento de propostas alternativas de governança, que vem questionando o papel do Estado e mesmo o papel do multilateralismo em termos internacionais. Com a criação das plataformas multi-stakeholders, que são plataformas baseadas na participação efetiva do setor privado na gestão e na execução e implementação de políticas que antes eram exclusivamente de papel do Estado e da sociedade como um todo. Ou seja, uma participação cada vez mais forte do setor privado nessas áreas de atuação. Como eu dizia anteriormente, o segundo fator é o poder crescente do setor privado. Associado a uma crescente desigualdade em todo o mundo, não só nacionalmente, mas internacionalmente, existe uma impunidade dos crimes corporativos e uma efetiva assimetria da regulação jurídica internacional entre os direitos humanos e os direitos dos investidores. Desde a década de 80, 90, com a explosão dos acordos bilaterais e multilaterais de comércio, investimentos e serviços, hoje nós temos mais de 3.000 destes, foi instituído mecanismos de resolução de conflitos entre Estado e investidores, chamados ISDS, que é onde ocorre uma pulverização do sistema jurídico, judiciário, e uma perda de autonomia não, de controle do Estado sobre o sistema jurídico, ou mesmo sobre o sistema de decisão de políticas públicas nos Estados. Essa situação levou a um caso, por exemplo, onde múltiplas ações de multinacionais e grandes empresas levaram a julgamento os Estados
que tiveram que pagar dívidas enormes para as empresas sem passar pela Justiça Nacional e sem passar pelo Congresso Nacional. Essas decisões são tomadas em câmaras de arbitragem privadas, que são contratadas especificamente para fazer isso, e muitas vezes sob critério de confidencialidade. Ou seja, o Estado, além de ser acusado e culpado por uma ação de proteção, por exemplo, dos direitos humanos contra ações das multinacionais, ele acaba sendo forçado a pagar enormes montos de dinheiro para garantir a satisfação da justiça feita por setor privado. Bem recentemente, em 2014, foi criado um grupo de trabalho da ONU para criar um instrumento vinculante da regulação das atividades multinacionais. Uma tentativa exatamente de reequilibrar esse sistema judiciário para garantir que os mesmos direitos de levar à justiça que o setor privado tem hoje sejam garantidos também para os Estados. Mas até hoje ainda está em discussão o tratado, vai ter uma nova reunião em outubro desse ano. Ao lado disso, nós temos uma crise da democracia representativa profunda. Existe um questionamento das bases do pacto social construído na legitimação do Estado-nação. A burguesia, quando tomou o poder, ela fez um acordo com a sociedade, que era exatamente o pacto social que constituía que o soberano seria o povo e que os poderes instituídos seriam o poder judicial, o poder legislativo e o poder executivo. Mas quem é o soberano dentro do Estado-nação burguês, efetivamente, seria o povo. No entanto, nas últimas décadas, o que a gente tem visto é um afastamento cada vez maior, um distanciamento do povo soberano de seus representantes, seja no legislativo e no executivo. E nós vemos um judiciário também que não é independente, que acaba atuando em favor do setor econômico, atendendo muito mais os interesses do setor econômico do que os interesses da população e do povo soberano. Isso se expressa num poder crescente do setor privado. As plataformas multi-stakeholder como mecanismos alternativos de governança, as famosas plataformas público-privadas, são um exemplo disso. Entende? A ascensão de governos populistas, conservadores de direita ou fascistas é uma nova faceta desse novo momento também. E o que nós vemos é uma nova crise internacional de disputas de mercado, com a perspectiva clara de guerras setoriais ou regionais, ou até mesmo a possibilidade de uma conflagração internacional na disputa pelos mercados internacionais. Isso se agrava a partir da eleição de Trump e a eleição de vários governos de direita na Europa, inclusive na Itália. O Brasil passou um pouco incólume no começo da crise de 2008, porque a crise política brasileira foi de uma certa forma, adiada pela implantação das políticas nacionais de segurança alimentar e nutricional, que permitiram que o Brasil surfasse, de uma certa forma, na onda da crise e não sentisse um impacto tão forte como foi sentido em 33 países, onde houve greves de fome, onde houve rebeliões, inclusive mudança de governo devido à incapacidade dos governos de comprar comida no mercado internacional para satisfazer a necessidade do seu povo. No entanto, essa crise chegou no Brasil. Chegou no Brasil mais tarde, mas chegou uns 5 anos mais tarde, e sob a forma de uma crise de redução de taxas de crescimento, de desemprego, de subemprego, uma emenda constitucional que levou aos cortes nos gastos sociais, o desmonte da legislação trabalhista, a liberalização de utilização de agrotóxicos, uma política regressiva na demarcação das terras indígenas, quilombolas e para fins da reforma agrária, e um desmonte das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, inclusive com redução de recursos para pesquisa e extensão. Esse é o quadro no qual nós estamos falando hoje aqui, sobre direitos humanos e sobre o direito humano à alimentação e nutrição dentro desse contexto. A alternativa para isso, na realidade, passa pelo fortalecimento do movimento de soberania popular e alimentar no contexto de uma abordagem holística à alimentação e nutrição. Passa pela promoção da exigibilidade do direito humano à alimentação e nutrição adequadas no contexto da promoção de protagonismo das classes populares
E a intensificação da atuação em ensino, pesquisa e extensão em segurança alimentar e nutricional, a serviço do CISAM, a partir de uma integração transdisciplinar no contexto das promoções da indivisibilidade dos direitos humanos. Então, esse é o quadro em que a gente se vê hoje e as potencialidades que nós teríamos de atuar nessa direção. Nós vamos fazer uma revisão dos princípios dos direitos humanos e ver aonde que nós estamos pisando hoje na realidade nacional em termos do que nós estamos vendo aqui. É importante a gente voltar na história um pouco e ver como que de onde vieram os direitos humanos. Existem várias histórias, né? Existem várias maneiras de ver os direitos humanos no mundo. Uma delas é aquela que acredita que os direitos humanos são divinos, são inquestionáveis. Eles foram definidos na criação e, portanto, ninguém pode tirar eles de ninguém. A história nos demonstra, no entanto, que isso não é bem verdadeiro, né? Que os direitos humanos de muitos grupos foram mantidos sem nenhuma garantia durante muitas décadas, muitas centenas e muitos milênios, inclusive, para muitas das populações. Outros dizem que parte da essência do ser humano, intrínseco ao conceito de humanidade, seria um conceito natural e, portanto, seria uma coisa que não precisaria ser construída socialmente. Ela faria parte do ser humano, seria intrínseco, inerente ao ser humano. Existe uma terceira vertente que diz que os direitos humanos são uma construção histórica, a partir das lutas dos grupos e povos explorados, excluídos, que são vítimas de opressão e violência ao longo da história. Eu, pessoalmente, adoto essa terceira vertente por entender que a história nos demonstra que foi assim que os direitos humanos se constituíram, a partir das lutas dos grupos excluídos e a partir das vítimas da opressão e da violência, e não a partir de uma naturalidade ou de uma intervenção divina, ou mesmo da intervenção de advogados criando leis ou de parlamentares criando leis. O que a gente vê no mundo inteiro é que os direitos humanos são, na história, reconhecidos pelas instituições legais. Eles não são criados. Se vocês lerem claramente a Declaração Universal de Direitos Humanos, você vai ler lá que diz assim: nós reconhecemos, nós, os povos, reconhecemos os direitos humanos, porque é um fato prévio à lei. Ele existe devido a uma Constituição. Não é que ele é prévio à lei no sentido naturalmente, mas devido a um processo de construção social, onde fica insuportável a manutenção do poder por uma elite, sem que haja a concessão de direitos básicos para a população, na sua maioria, na sua totalidade. E a gente pode ver isso na história, claramente, desde a Grécia Antiga, ou mesmo até antes da Grécia Antiga. Mas os eventos históricos mais relevantes que hoje conhecemos como direitos humanos começaram, na realidade, a partir da década do ano de 1215, é o primeiro ano que a gente tem notícia clara de uma reversão de poder, de delegação de poder, ou seja, o imperador, o rei da Inglaterra, o rei John, cedeu direitos à burguesia nascente na Inglaterra, garantindo os direitos da burguesia de participação e, efetivamente, compartilhar o poder. Esse é o primeiro caso onde a gente vê claramente o direito humano aparecendo como um direito constituído. E é um reconhecimento do direito dos nobres, na época, a compartilhar o poder. Não é que o rei deu esse direito ou criou esse direito. Ele reconheceu que os nobres tinham esse direito. A mesma coisa pode ser vista numa declaração que vem de outra parte do mundo, muito diferente, que é o antigo reino do Mali, na costa ocidental, ocidental, desculpem, a costa ocidental da África, onde, depois de uma guerra sangrenta, em 1222, foi escrita uma declaração que marcou a história, a Declaração de Mandem, que é a primeira declaração de direitos humanos que a gente conhece nos países do Sul, desmentindo aquela trajetória que o direito humano é uma trajetória só dos países centrais. Na realidade, ela acontece também, ele acontece como resultado da luta dos povos também no Sul, também nos países chamados hoje em desenvolvimento. Um outro momento crucial no desenvolvimento dos direitos humanos é exatamente a Constituição dos Estados Unidos da América, por ocasião da Revolução Americana.
A Constituição americana reconhece os direitos chamados civis e políticos de todos os cidadãos dentro de um país. E serviu de base para quase todas as constituições que se constituíram a partir de então, dentro da construção do chamado Estado capitalista, né, do Estado burguês, que seria constituído a partir dessa época, então. A esse grupo se juntam os direitos sociais, econômicos e culturais com a Refundação Francesa, em 1789, onde aparece solidariedade, liberdade e fraternidade como direitos também, como parte do complexo de direitos humanos. E vão se consolidar com a Comuna de Paris, em 1848, onde os direitos econômicos, sociais e culturais se configuram mais fortemente ainda, como parte central de um conjunto de direitos necessários para garantir a liberdade e o exercício de todos os direitos. O direito de expressão, o direito de liberdade, o direito de estar livre da violência e o direito de estar livre da carência. Os 4 grandes princípios defendidos pela burguesia quando tomou o poder e por Roosevelt, na realidade, depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, o direito humano, enquanto um conteúdo internacional, ele passa a ser discutido durante o período entre as 2 grandes guerras e vai se consolidar exatamente no período imediatamente após a Segunda Guerra, quando há um reclame mundial contra os absurdos cometidos pelos Estados em nome da democracia, em nome da construção nacional, como foi o caso da Alemanha, o caso do Japão, e mesmo o caso dos Estados Unidos, onde também houve um forte desejo de haver mais direitos humanos do que haviam naquela época. E é exatamente nesse clima que se cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que completou 70 anos o ano passado. Ou seja, nós estamos falando de um passado muito recente. Os direitos humanos existem na Terra, no nosso planeta, somente há 70 anos. Tendo uma história contada, uma história que a gente conhece, pelo menos uma história escrita, que nós temos de 200 mil anos, no máximo, com informações sobre a história do desenvolvimento humano. Ou seja, nós estamos falando de uma história humana de, no mínimo, 200 mil anos, e de um mecanismo de construção de direitos humanos a partir dos últimos 70 anos. Aqueles que dizem que os direitos humanos não cumpriram o seu papel, esquecem o fato de que isso é exatamente o papel dos direitos humanos. É colocar limites ao poder, é colocar limites, instituir orientações para que o exercício do poder seja feito de maneira a não prejudicar grupos minoritários ou mesmo majoritários, e que garante que as leis e a implementação das políticas públicas seja feita no sentido de garantir, facilitar, promover e prover o direito de todos, inclusive dos grupos majoritários. Os direitos dentro do pacto social criado pela burguesia com a sociedade no mundo inteiro, em grande parte do mundo, pelo menos, são baseados no slogan direitos dos cidadãos, obrigações dos Estados. Entende-se que os cidadãos têm os direitos, sejam como indivíduos, sejam como coletivos ou grupos, e a obrigação de garantir esses direitos, de respeitar e proteger, é dos Estados que firmam os tratados internacionais de direitos humanos. Os cidadãos e os atores sociais outros na sociedade têm responsabilidades, mas não têm obrigações no sentido de cumprimento do direito. Eles têm obrigações, eles têm responsabilidades no sentido de respeitar os direitos, de promover os direitos, de garantir os direitos, mas não têm no sentido de a última palavra é do Estado, que seria, na realidade, aquele que recebeu o mandato do povo para gerir a máquina pública, gerir os recursos públicos e gerir, inclusive, ter o monopólio da violência. Ou seja, a violência faz parte da discussão, o monopólio da violência faz parte da discussão de direitos humanos.
E direitos humanos é uma contrapartida do monopólio da violência. Quando o monopólio da violência exerce todo o seu poder e desaparece os direitos humanos, nós temos um estado de exceção. Os direitos dos cidadãos e obrigações dos estados podem ser caracterizados em grandes cinco grupos, 6 grupos, eu diria. As obrigações gerais, que são as obrigações de não discriminação, que essas são obrigações pétreas, elas não pode haver nunca discriminação, porque discriminação é um crime contra a humanidade. A segunda obrigação também que é geral é a obrigação de nenhum retrocesso. Nenhum governo tem o direito de retroceder nas políticas que o país tenha para garantir direitos das pessoas. Qualquer retrocesso é uma violação de direitos humanos. E o terceiro ponto é a implementação progressiva de todos os direitos, de acordo com as capacidades dos governos de investir na realização dos mesmos. E mesmo quando o Estado não tem a capacidade de investir, ele tem a obrigação de exigir ou demandar da comunidade internacional as condições para que ele possa implementar os direitos básicos de todos os seus cidadãos e cidadãs. As obrigações específicas são aquelas que a gente já ouviu falar muito nos últimos anos, nas nossas discussões no CONSEAS e nos movimentos sociais, que são as de respeitar, proteger e garantir. E dentro de garantir existem 3 subcomponentes, o de facilitar, promover e prover. O que cada uma dessas obrigações define para o Estado? Respeitar parte do princípio que o direito pré-existe. Ou seja, as pessoas têm o direito de se alimentar bem, elas têm o direito de ter terra, elas têm o direito de produzir na sua terra, elas têm o direito de ter uma renda, elas têm o direito de ter uma alimentação saudável. E o Estado não pode interferir com esse direito no sentido de criar impedimentos para que esse exercício seja feito. Então, qualquer atitude do Estado que desrespeite as condições necessárias para que o direito seja exercido significa uma violação da dimensão de respeitar. Por exemplo, a expropriação indevida de Belo Monte, das áreas de Belo Monte, representam uma violação do direito humano dos povos indígenas e das populações tradicionais daquela área, especialmente porque não seguiram os preceitos da Convenção 169 da OIT de informe prévio e democrático, e aberto, e livre, que as pessoas pudessem ter o direito de dizer não ao projeto, que é o que, na realidade, a Convenção 169 diz. Não é só uma consulta, mas é uma pergunta se é do interesse do povo daquela região fazer esse tipo de processo ou não. A segunda seria a de proteger. Essa inclui uma grande parte das ações do Estado, e o Estado, na nossa área, por exemplo, de segurança alimentar e nutricional, é fundamental a dinâmica do proteger. A vigilância sanitária, por exemplo, é uma dessas áreas. Todas as áreas que o Estado intervém no sentido de regular o setor privado para evitar que os abusos sejam exercidos em nome do lucro. Por exemplo, a proteção contra a publicidade não garantida, não verdadeira, proteção contra a exploração econômica, trabalho escravo, por exemplo, a proteção contra ataques contra o meio ambiente, a proteção contra todas as atividades empresariais que possam estar interferindo de alguma maneira com a capacidade dos cidadãos de exercerem seus direitos. E, finalmente, tem um papel muito, muito importante do Estado, que é o de garantir os direitos. E garantir os direitos inclui facilitar, ou seja, criar as instituições necessárias para que os direitos sejam respeitados, protegidos e garantidos, fazer com que elas funcionem adequadamente, fazer com que a justiça funcione adequadamente, fazer com que as escolas ensinem direitos humanos, fazer com que todos os cidadãos e atores sociais tenham condições de exercer
o direito e de proteger o direito dos outros, e respeitar o direito dos outros. Promover também inclui todas as políticas públicas, que aí nós não vamos entrar em detalhes hoje, mas todas as políticas que são políticas que promovem a garantia do direito das pessoas de consumirem seus alimentos, a comida tradicional, e comer alimentos de qualidade, saudáveis, com condições de sanidade, de proteção da qualidade, de proteção contra a utilização de agroquímicos, por exemplo, são parte da promoção. Nós poderíamos dizer aqui que todas as políticas públicas que estavam incluídas dentro do CISAM são políticas que têm um caráter de promoção. Inclusive a reforma agrária, por exemplo, a garantia do salário mínimo, a garantia do crescimento de um salário mínimo real, e a garantia e, no caso, a garantia de acesso ao alimento adequado e saudável, mesmo que as pessoas não tenham totalmente o direito de dinheiro para comprar seus alimentos, seria garantido pela última provisão, que é a provisão do Prover. O Prover, ele vem no sentido de garantir que as mesmas pessoas que por condições que não são dela, não são culpa dela, né? São condições que são extra vontade dela, que levam ela a não poder consumir o alimento ou não poder produzir seu alimento, o Estado tem a obrigação de prover essas condições e garantir que, enquanto ela se recupera, enquanto ela consegue recuperar as condições para produzir seu alimento ou para consumir o seu alimento, ela tenha condições de sobreviver e dar uma vida de qualidade para os seus filhos e suas famílias. Nesse provimento incluem-se os programas sociais de suplementação alimentar, como, por exemplo, a própria Bolsa Família, o programa de alimentação escolar e outros programas como esses. Então, essas aí são as principais obrigações involucradas no que a gente chama do marco de direitos humanos. Os direitos humanos, dentro da sua história, têm atributos básicos. Eles são inalienáveis. Ou seja, ninguém pode tirar o direito de alguém. O direito de alguém é inalienável e ele é intransferível da mesma maneira. Ou seja, ninguém pode vender o seu direito em troca de nada. Quer dizer, quando você fala que as pessoas votam em troca do seu direito, seria um absurdo pensar nisso, porque não se pode trocar nada. O direito humano não pode ser trocado. O direito de ninguém pode ser vendido ou trocado. Todos os direitos são imbuídos de historicidade. Ou seja, o direito que era o direito de há 200 anos atrás não pode ser considerado que é o direito de hoje. Ele tem que ser considerado no contexto da realidade atual, das condições de vida, das condições econômicas, sociais e culturais. E o próprio limite do que é considerado aceitável e inaceitável também varia de épocas para épocas. Por exemplo, hoje em dia, muita gente toma como garantido o direito a não ser escravo. Mas ainda existem escravos no nosso país, existem escravos no mundo. E é um processo de luta contra a escravidão que é o que a gente consegue ver na história. Quando as pessoas acham que já acabou a luta contra a escravidão, é um erro. Da mesma maneira, por exemplo, as pessoas acham que as mulheres lutaram durante décadas e séculos para ter o direito a votar. E o direito a votar não foi uma coisa garantida há tanto tempo assim, gente. Países da Europa só foram aprovar o direito do voto para a mulher na década de 70 do século passado. Ou seja, nós estamos falando de um processo progressivo, histórico, de conquistas de direitos, que tem uma progressão em direção à universalidade. Mas parte do princípio que o objeto é o seguinte: todos os cidadãos do mundo têm os mesmos direitos. E esses direitos são indivisíveis. É impossível você ter direito à liberdade sem ter direito à alimentação. Você ter liberdade a não estar livre da tortura sem ter o direito à liberdade. E assim por diante. E eles não podem ser exercidos um de cada vez, eles têm que ser exercidos simultaneamente. Você não pode primeiro alimentar a pessoa e depois dar água, por exemplo. Você não pode primeiro dar alimentação e depois dar
direito à liberdade. O próprio desenvolvimento humano implica na interação entre os direitos. A criança, por exemplo, para se alimentar, quando ela come, se ela só comer e ela não for estimulada, ela não desenvolve o seu cérebro. Ou seja, o desenvolvimento do cérebro passa pelo direito à alimentação, passa pelo direito ao carinho, o direito ao amor, o direito à estimulação e vários outros direitos que estão embutidos em outros direitos humanos. E por isso mesmo, a divisão entre direitos humanos deve ser vista como uma divisão didática, para facilitar o entendimento do direito e não como uma divisão estanque, onde um direito começa quando o outro termina. Geralmente, os direitos estão totalmente imbricados, interconectados. A outra característica dos direitos humanos é que eles são imprescritíveis. Ninguém tem o direito de prescrever direitos humanos, dizer que eles acabaram. Nem mesmo qualquer governo que seja. Além dos atributos básicos, é fundamental que a gente reconheça que, além dos atributos, existem os princípios de direitos humanos, que são parte essencial da implementação dos direitos. Sem esse processo de participação, de prestação de contas, de não discriminação, de transparência, de dignidade humana, de equidade, de Estado de Direito, é impossível você implementar direitos humanos. Porque direitos humanos vão passar por momentos onde você tenha que tomar decisões de prioridades. Quem é prioritário naquele momento? E a prioridade tem que ser decidida de forma democrática, ela não pode ser decidida de forma autoritária. E por isso mesmo ela tem que ser com a participação de todos, através de uma prestação de contas clara e transparente, através da não discriminação, através da promoção da dignidade humana e o respeito à dignidade humana em todos os momentos, e tendo o objetivo de promover a equidade, e sempre com base no Estado de Direito, onde a justiça é igual para todos, independentemente de classe social, independentemente de roupagem política ou de cor, de qualquer seja o critério. Isso é uma das coisas que nós temos visto ultimamente, que está faltando no nosso país, essa coisa do Estado de Direito. Espera um instantinho que o mouse sumiu da tela agora. Achei. Pronto. Como eu falei antes, sempre que existe um desrespeito, uma falta de proteção, uma falta de garantia do direito humano, ocorre uma coisa chamada violação. E a violação é uma violação por parte de um firmante de um tratado. Como nós falamos antes, quem firma os tratados internacionais são os povos através de seus estados. E o poder está na mão do Estado. Portanto, quem é responsável final pela correção das violações deve ser o Estado de maneira independente. Para isso, o Estado deve criar condições, de acordo com o racional de direitos humanos, deve criar condições para que o sistema de direitos humanos funcione, para que haja a possibilidade de que as pessoas façam a documentação dos casos de violação e tenham instrumentos de recurso disponíveis. Ou seja, elas possam recorrer na forma mais direta possível para exigir seus direitos, seja junto às instâncias do serviço público, seja junto ao Ministério Público, seja junto a conselhos de participação social, seja junto ao Ministério Público, eu já falei, né? Ou seja, inclusive a própria justiça. Por isso a gente fala de judicialização, justiciabilidade e exigibilidade de direitos. A judicialização é quando a gente leva o caso para a justiça. Mas imagine se todos os casos de violação de direitos fossem levados para a justiça. A justiça já está empacada sem conseguir avançar, somente lidando com os casos mais sérios. Imagine se todos os casos fossem levados para a justiça, para os tribunais. Por isso nós entendemos que justiça não é só feita pelos tribunais. A justiça também é feita pelo serviço público, a justiça também é feita pela sociedade como um todo. Isso é o que a gente chama de justiciabilidade. A justiciabilidade passa pela necessidade de você garantir direitos através das ações do Estado e através que os cidadãos possam cobrar
exigir, através da exigibilidade, a realização desses direitos em todos os níveis do poder público. O ideal seria que nós tivéssemos mecanismos de exigibilidade em todas as instâncias do Estado, desde da comunidade até o governo federal, garantindo que as instâncias pudessem se posicionar em relação às atividades específicas que são de sua responsabilidade. O Sistema Internacional de Direitos Humanos prevê a criação de sistema nacional, com seus ramos locais, por suposto, comunitários, municipais, estaduais e nacionais, regional, no caso regional internacional, no caso da área latino-americana, que tem a OEA, e tem a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e em nível internacional, com as instâncias do Sistema Internacional de Direitos Humanos, que vem sendo construído desde 1948. Eu reitero isso, são 71 anos frente a milhares de anos de desenvolvimento da sociedade humana. Eu chamo a atenção novamente ao risco da naturalização das conquistas de direitos humanos. Se a gente achar que a conquista contra a escravidão já está dada, é um primeiro passo para que ela possa voltar. A mesma coisa com relação aos direitos das mulheres, a questão do uso da violência, a questão da discriminação, etc. O sistema de direitos humanos é ainda jovem e muito débil, e ele é essencialmente movido pelas lutas populares e as disputas com os poderes hegemônicos. São exatamente os grupos que estão na luta, nesse momento, que mantêm viva a chama dos direitos humanos. Isso é bem claro para quem, porventura, participa dos conselhos, sejam os conselhos de políticas públicas, como o CONSEA, como outros conselhos Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Educação. São exatamente os grupos que se sentem afetados nas seus direitos, que levando esses direitos aos espaços de discussão e de deliberação, que mantém viva a chama de que não se podemos dormir. Que os direitos, se a gente dorme, os direitos desaparecem. E é exatamente por isso que a gente tem que estar muito alerta contra a naturalização das conquistas. E a segunda é contra a naturalização da imperiosidade da violação como seja impossível. Ou seja, existem setores da sociedade que dizem que ser pobre e ser miserável faz parte da vida e que isso tem que ser considerado natural. Não é natural. A pobreza, a exploração, a escravidão, a discriminação são criações do ser humano. O ser humano não é um ser perfeito, é um ser humano, pela própria palavra. E os direitos humanos estão aí para garantir a humanidade dos direitos. E garantir a humanidade dos direitos não só para aqueles que alguns consideram os humanos direitos, que a própria categorização de humanos direitos já parte do princípio que você está separando em seres humanos que são bons e seres humanos que são maus. Quando, no nosso entendimento, o mal e o bem não estão caracterizados em pessoas exclusivamente, mas muito mais nos processos sociais que levam à criação dessas situações. Finalmente, nessa parte, a gente fala que os direitos precedem as leis. Eles são reconhecidos pelos poderes instituídos. Mais uma vez, eu repito isso, porque isso é fundamental. Porque quando se fazem modificações na Constituição que são inconstitucionais, ou modificações nas leis que são inconstitucionais contra os direitos humanos, elas não eliminam os direitos humanos, elas são realmente violações dos direitos humanos e devem ser tratadas como tal. E não ser aceitas passivamente como sendo uma atividade, uma atitude legal. Não se esqueçam que o governo alemão, durante a Guerra Mundial, ele não se constituiu ilegalmente. Ele se constituiu com base em leis muito estritas que definiam que os judeus eram seres inferiores, que definiam que os portadores de deficiência física eram seres inferiores, e que deveriam ser tratados como seres inferiores e não humanos. E, portanto, a lei pode estar errada. E ela deve ser combatida quando ela é errada. E para que possam ser garantidos os direitos humanos. Mais uma vez sumiu o mouse. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Agora ele desapareceu de vez. Achei.
É que está chegando no final, né? Então está ficando mais complicado. Agora, para fechar, só para abrir uma perspectiva da próxima, das próximas palestras, nós temos que ver que o marco legal, ou seja, a tradução desses direitos que existem, que são pré-existentes, em leis, em tratados, em convenções, vem acontecendo desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela não é imune às situações políticas. Vocês vejam, por exemplo, que de 1948 a 1966, 76, o mundo mergulhou numa Guerra Fria, que dividiu o mundo em dois campos. Dividiu o mundo em dois campos. O campo que chamava do campo do mundo livre, liderado pelos Estados Unidos, e o campo socialista, o soviético, liderado pela União Soviética na época. Isso se espelhou nas declarações de direitos humanos, tanto que, ao invés de ser escrito duas convenções, dois pactos, um pacto de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, civis, políticos e culturais, se escreveram dois, um pacto de direitos civis e políticos e um pacto de direitos econômicos, sociais e culturais, que cada um dos dois lados puxava para a sardinha para o seu lado. Isso demonstra claramente como os direitos humanos existem, pré-existem, mas eles não estão imunes a pressões políticas. E é só em 93, quando há depois do final da Guerra Fria, ou pelo menos depois da diminuição da intensidade da Guerra Fria, que se reconhece que todos os direitos são indivisíveis e iguais em natureza, tanto os civis e políticos como os direitos econômicos, sociais e culturais, na Conferência de Viena em 93. E é a partir daí que passa a se defender, de novo, a indivisibilidade dos direitos na sua integridade. Desde 1966 e 76, que foi o período de aprovação do PIDESC e do Pacto de Direitos Civis e Políticos, mais 23, ou talvez até mais, novas declarações e convenções foram escritas, tratando de direitos específicos, de dimensões dos direitos, como, por exemplo, os direitos da criança, os direitos da mulher contra a discriminação, os direitos dos portadores de deficiência, os direitos dos povos indígenas e, mais recentemente, os direitos dos camponeses, de ter os seus direitos humanos respeitados, protegidos e promovidos. Somente em 79 que foram criadas as intervenções especiais, ou seja, os mecanismos de intervenção independente da ONU para garantir direitos, investigar direitos em outros países. A Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos foi instituída em 1981. O Comitê Econômico de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais só foi ser constituído em 1985. Os direitos da humanidade, tal como são conhecidos, a Lei dos Oceanos e a Convenção sobre a Biodiversidade, foi só em 1982 e 1993. Ou seja, vocês vejam que nós estamos falando aí cada vez de menos tempo, né? Nós estamos falando aqui já de 20 e poucos anos só de existência. E, finalmente, no marco legal dos direitos humanos, a criação do Alto Comissariado de Direitos Humanos só aconteceu em 93. Ou seja, o Alto Comissariado é um jovem de 25 anos, ou 26 anos ainda. As intervenções especiais para os direitos econômicos, sociais e culturais, como, por exemplo, o Relator Especial para o Direito Humano, foi instituído em 2000. Ele é um jovem de 19 anos somente. A Corte Criminal Internacional foi criada em 2002. Ela não chegou nem à maioridade ainda, está com 17 anos. O Conselho de Direitos Humanos, não, as diretrizes voluntárias cumprirão esse ano 15 anos. Estão completando vão fazer seu baile de formatura, né? O Conselho de Direitos Humanos tem 13 anos de idade. O protocolo facultativo que igualou os direitos econômicos, sociais e culturais dos direitos civis e políticos tem 11 anos de idade e somente foi ratificado há 7 anos atrás. Ou seja, ainda é uma criança. E as diretrizes voluntárias sobre a posse da terra, bosques e áreas de pesca também têm 7 anos. E o Tratado de Direitos Humanos para a Regulamentação das Multinacionais, que igualaria o poder das multinacionais ao dos Estados, pelo menos do ponto de vista jurídico, o direito de questionar os direitos um do outro,
nem sequer foi aprovado ainda. Está em discussão no Congresso. Congresso não, no Conselho Internacional de Direitos Humanos da ONU. E sofrendo uma pressão brutal dos Estados Unidos e da União Europeia, que se recusam a aceitar que esse tratado seja criado. O tratado só continua, a discussão do tratado só continua porque existe uma pressão enorme dos movimentos sociais, especialmente dos movimentos das vítimas, dos afetados pelas ações das multinacionais. Se não fosse por isso, pela presença de 400, 500 membros da sociedade civil em cada reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, dificilmente a discussão ainda estaria ocorrendo, se fosse por vontade dos políticos que representam os poderes instituídos pelo G1, no caso dos Estados Unidos, e o G8, o G7, que são os 7 países mais ricos do mundo. Eu diria que, por hoje, eu gostaria de parar por aqui e abrir um espaço para perguntas de vocês, porque eu acho que esse primeiro momento é um momento de troca um pouco, da gente saber onde a gente está. Eu me coloco à disposição de vocês para fazer perguntas e poder tentar dar umas respostas para algumas das inquietudes de vocês. Eu espero que a apresentação tenha sido clara o suficiente. Eu tentei ir um pouquinho mais rápido, porque eu queria deixar um tempo no final para a discussão, mas se houver necessidade de voltar em alguns dos conceitos, em alguns dos pontos, eu estou à disposição. Ótimo, professor Flávio. Parabéns pela apresentação. Alguém, pessoal, tem alguma pergunta? A Semiramis levantou a mão. Pode abrir o seu áudio e perguntar, Semiramis. Eu não estou ouvindo. Também não estou ouvindo ela ainda. Pode ser que ela tenha caído. A Elaine falou ali. Boa tarde. Agora eu estou ouvindo. Tá bom, Flávio, super obrigada pela aula, pela apresentação. Queria cumprimentar todos que estão aqui na sala, cumprimentar o grupo também pela inauguração do SIG, né? Acho que o SIG Direito Humano começa com um tema quente e você nos presenteou com uma retrospectiva muito bacana. Eu te confesso que eu nunca tinha discutido ou tinha assistido alguém apresentar uma coleção tão concisa e ao mesmo tempo densa a respeito da história dos direitos humanos. Eu acho que isso nos baliza, enquanto professores e pesquisadores. Eu acho que aqui tem um conjunto grande de pessoas, né, com interesse e segurança, que cabe refletir sobre as possibilidades de levar as discussões. Cortou. Para mim tá picotando um pouquinho também. Deve ser a internet dela. Tá. Eu agradeço, Semira, mas eu acho que, na realidade, o que eu fiz foi captar a história da luta dos povos, na realidade, né? Porque, se você for notar, no centro de todo esse processo que a gente discutiu hoje, está a luta permanente dos povos para demonstrar que é inaceitável que o exercício do poder seja feito à custa de qualquer que seja a dimensão dos direitos de qualquer um. Eu acho que essa é a base dos direitos humanos. E ele é construído socialmente. É um basta, que é dito pelas massas. Não é um gritazinho, um grito isolado de uma pessoa. Quando um jornalista está sendo acusado está sendo atacado, tendo sua possibilidade de se manifestar questionada pelo poder, é exatamente aí que ele ou ela é o representante de todos nós. Quando uma Mirelle, por exemplo, é morta,
a morte dela não é a morte de uma pessoa, é a morte de uma parte nossa, da nossa humanidade. Quando eu vejo, por exemplo, que Jean Willis abandona o seu mandato, que está sendo ameaçado, é mais um pedaço nosso que está sendo comido. E é exatamente o grito dessas pessoas que se colocam contra isso que vai garantir que não aconteça isso com outras pessoas, entende? Que outras pessoas não sejam assassinadas, que outras pessoas não sejam mortas, que não sejam tiradas do caminho porque um poderoso achou que ela estava um estorvo. Como agora nós vemos que os índios são estorvos ao desenvolvimento humano, né? Isso é um preceito totalmente colonial e bestial. Nós temos que combater com todas as forças. Mais alguém quer falar? Perguntar? Sinto vergonha não, gente. Pode falar o que quiser. Pode fazer comentários também. Pode fazer críticas também, viu? Eu estou aberto. Vocês podem usar também o chat, tá, pessoal? Se alguém quiser fazer pergunta pelo texto. Pedro falando de Recife. Eu ouvi aqui. Eu tenho uma pergunta, Pedro. Oi. Faz a pergunta. Depois eu respondo aí. Uma colocação, Flávio. Eu acho que da pertinência dessa primeira apresentação e da coisa conceitual e histórica dos direitos humanos, né? Mas uma questão para você, talvez, e todos nós, é que reflexão nós teríamos, por exemplo, hoje está tendo um dos fóruns importantes, que é o de Davos, né? E a Oxfam lançou há 2 dias uma pesquisa onde praticamente 4 bilhões de seres humanos têm um recurso igual ou inferior aos 26 milionários, bilionários, não sei como chamaria, né? E isso eu acho que está dentro do centro da questão, que é, nós estamos muito impactados com os eventos recentes, não só do Brasil, mas na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou seja, tem uma retomada, né, numa linha que talvez não estou falando em vários aspectos, porque, inclusive, a questão econômica ela está ligada diretamente à questão da desigualdade, né? E o que eu acho que internamente eu tenho visto, nós estamos aqui perplexos, a gente está tentando, eu acho que teria que buscar um caminho de como aprofundar questões relevantes. Primeiro, conhecer um pouco essa história, mesmo a gente sabendo a questão dos direitos e tudo, mas esse resgate histórico seu é fundamental, mas o que a gente tem agora, inclusive na qualidade de vários centros nacionais, que essa foi uma ideia fantástica da gestão anterior do Ministério, ou o pessoal que está dentro do momento, como a gente continuar articulado. A minha preocupação no momento é que a gente está, no primeiro momento, né, de mudança da conjuntura e os processos de como a gente vai se articular para as questões que algumas já são promessas e estão na ordem aí do dia, e outras que virão que a gente não sabe ainda. E quase grande parte desses elementos, em termos da questão da biodiversidade, das riquezas e de como vai se organizar os grupos econômicos dentro do país, eu acho que vão interferir fundamentalmente na evolução dessa crise internacional, como você falou, que é de 2008 para cá, quer dizer, muita gente nem percebe que ela iniciou lá em 2008, né? E a proposta, no momento, é ela até se aprofundar um pouco mais.
E aí onde eu acho que essa questão do direito humano aí é que vai ficar mais comprometida ainda. Então, minha questão, nós como grupo, como é que poderia ter como são as formas de fortalecimento e para lutar para a redução pelo direito e pela redução das iniquidades? Pedro, obrigado pela pergunta. Eu acho que a sua pergunta é fundamental e eu vou tentar responder junto com a Elaine, inclusive. A Elaine pergunta se existe a possibilidade de mobilizar mecanismos internacionais no caso de violações nacionais. Tem tudo a ver, uma coisa com a outra, né? Estão tudo interligados mesmo. Eu começaria por Davos, né? Davos é o berço da luta do setor privado contra o multilateralismo. Eles dizem que o multilateralismo é uma forma de democracia que impede o desenvolvimento, porque a maioria seria de países pobres e, portanto, os países pobres não teriam os interesses dos países ricos. E como eles não conseguem fazer o que querem, eles dizem que estão impedindo o desenvolvimento. É a mesma coisa que acontece no Brasil com os indígenas, com os quilombolas, as acusações que acontecem aqui. Davos foi, em 2008, quando começou a crise mundial, foi feito um documento que chama um compêndio da agricultura sistematizada, uma coisa assim, onde se fazia uma análise do que estava acontecendo no mundo e por que da crise de 2008. Então, vamos lembrar que a crise de 2008 começou com o aumento do óleo, o aumento do preço do óleo, e o aumento do preço da gasolina, e depois o aumento do preço do trigo, do milho, porque o milho foi usado para fazer biodiesel, biocombustível, na realidade álcool, né? Os americanos decidiram utilizar todo o estoque de milho deles para produzir álcool, porque o álcool era mais barato do que a gasolina, para baixar o preço da gasolina, ou seja, alimentar os carros primeiro que alimentar as pessoas. Isso foi, na mesma época, a União Europeia decidiu criar uma cota progressiva de substituição do combustível fóssil pelo combustível ecológico, né? O chamado biocombustível, que na realidade é um agrocombustível, né? Na realidade não tem nada de bio, né? Não tem nada de biológico, totalmente agro, né? E lembrar que em 2008 essa crise vai se manifestar como 33 crises nacionais. E vocês talvez não liguem uma coisa com a outra, mas as 33 crises nacionais foram as crises da Síria, da Turquia, da Líbia, do Egito, que levaram a mudanças de governo, que eram governos que, de uma certa forma, ruins ou bons, eles questionavam as decisões do bloco ocidental. Ou seja, houve um aproveitamento da crise política e econômica para fazer mudanças de limpeza política, né? Limpeza de opositores. E essa é uma das características dessa crise. Ela tem sido utilizada para fazer isso, para eliminar os opositores do sistema mundial, do sistema hegemônico mundial. Se você ler o documento original, você vai ver que o documento original diz o seguinte, que o maior perigo da crise era o seguinte: primeiro, ela trazia à tona a incapacidade da globalização de garantir preços baixos de alimentos para todos. E que isso colocava em questão a legitimidade da globalização e, portanto, o poder hegemônico da globalização atual. E a segunda é que as crises nacionais colocavam em risco o poder dos estados e que os governos estavam perdendo seu poder. Ou seja, as elites estavam perdendo seus poderes. Ou seja, a maior preocupação da análise que foi feita nesse período apontava para duas coisas que não tinham nada a ver com o povo em real. Primeiro, com a legitimidade da globalização, que não tem nada a ver com o povo. E segundo, com a legitimidade dos governos que apoiam a globalização. A questão de que milhões e milhões de pessoas, inclusive passando de 1 bilhão, passaram a ter fome naquele momento, era visto como coisa secundária na análise deles. E é com base nessa análise de 2008 que, em 2009, o Davos, exatamente o Fórum de Davos, o Fórum Econômico Mundial, lança um estudo
chamado Global Redesign Initiative, que é a Iniciativa de Redesenho Global, onde eles convidaram mais de 600 pesquisadores, pagaram, né, mais de 600 pesquisadores, para fazer estudos sobre agendas, pautas das diferentes áreas críticas da sociedade. E de que forma elas poderiam ser tiradas do controle dos estados. De que forma elas poderiam ser colocadas nas mãos do setor privado. E é isso exatamente que o GRI faz. Ele promove parcerias público-privadas, ele promove esses grupos de multi-stakeholders, de multiatores, nesses grupos multiatores, onde o Estado progressivamente perde poder e o setor privado assume cada vez mais força. É a proposta de criação, por exemplo, das cidades modelo na Honduras, onde o Estado hondurenho transfere os direitos de territorialidade e de pertinência, inclusive, dessas áreas para setores, para empresas que passarão a gerir empresarialmente essas cidades. Como hoje é o Town em Londres, né? A cidade de Londres hoje é gerida assim. Se vocês pensam que quem elege o prefeito de Londres, da cidade de Londres, é o povo de Londres, não é não, são as empresas que elegem. As empresas têm direito a voto, a maioria dos votos na eleição do prefeito de Londres, hoje, já. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de mudanças cruciais na estrutura de poder no mundo. E cada vez mais a gente está vendo isso acontecer de uma forma brutal. Né? E é exatamente isso que o Pedro está falando. A concentração de poder e a concentração de dinheiro é cada vez maior nas mãos de alguns, o desmonte de todas as regulações é cada vez maior, e os direitos dos investidores passam a ser muito mais importantes que os direitos dos direitos humanos. Quando a gente vê, por exemplo, os tratados bilaterais e multilaterais de comércio e de serviços e tudo mais terem mais poder do que a ONU, a gente está vendo exatamente isso acontecer. Eu não sei se vocês sabem, mas a razão da existência do grupo de trabalho que começou a discutir o tratado de regulação das multinacionais é uma iniciativa do governo do Equador, com outros países da América Latina, que era o Brasil, inclusive, fazia parte do grupo, e países da África, como a África do Sul, e a Nigéria e outros países. Por quê? Porque o Equador está pagando milhões de dólares para a Chevron de uma dívida que eles foram forçados a assumir, porque eles criaram políticas nacionais de proteção do meio ambiente e da população ribeirinha da Amazônia contra a Chevron, contra o desmatamento promovido pela Chevron e a contaminação da floresta amazônica no Equador. O Equador fez essas políticas públicas, foi levado a uma câmara de arbitragem privada, confidencial, e foi condenado a pagar uma taxa monstruosa de dinheiro para o Chevron. Esse processo está rolando já há quase 20 anos. E como ele, existem muitos mais que a gente não está sabendo, porque eles são incluídos numa caixa de confidencialidade. Os governos não só não podem recorrer ao Congresso ou à Justiça Nacional, eles não podem nem divulgar para a imprensa que estão sendo processados. Para vocês imaginarem o nível de disfarçatez que são essas coisas. Então, o que a gente está vendo é o resultado desse processo de aprofundamento das diferenças e, sem dúvida nenhuma, né, a grande alternativa que os direitos humanos apresentam para os povos é exatamente a questão levantada pela Elaine. Quando um Estado não cumpre os seus direitos, suas obrigações, ele pode ser levado ao escrutínio internacional, diferentemente na área jurídica, né? Ele pode ser levado. Infelizmente, a correlação de forças no mundo atual não permite que as medidas tomadas pelos Estados no controle dessas ações que prejudicam pessoas e grupos nacionalmente sejam vinculantes, ou seja, elas não são obrigatórias, elas não são de cumprimento obrigatório. Em geral, elas não são obrigatórias, especialmente dentro do sistema da ONU. Mas no sistema interamericano, sim, elas são vinculantes. O Brasil, por exemplo, está descumprindo decisões da Corte Interamericana que deveriam ser punidas por isso.
E o Brasil está punindo, por exemplo, ele não suspendeu a obra de Belo Monte quando a Corte mandou suspender. E o Brasil, pura e simplesmente, ignorou a decisão. Isso é um reflexo da correlação de forças que nós estamos vivendo no mundo hoje. Aí eu volto para a questão do Pedro, né? O que fazer? Eu não vejo outra forma de o que fazer do que nos unirmos aos grupos que estão lutando pelos seus direitos. Da mesma forma que na ONU, o que mantém a luta viva pelo Tratado de Regulação das Multinacionais é a presença maciça dos movimentos sociais que estão defendendo seus direitos territoriais, direitos de cidadania, direitos de saúde, de vida mesmo. É isso que impede que os governos sejam cínicos o suficiente para impedir, para fechar o grupo de trabalho. Nós temos que fazer isso também em nível nacional. Nós temos que levar essa luta para esse nível. Para o nível de juntar as lutas dos povos que estão, por exemplo, nós temos um movimento fortíssimo em Mariana, devido à questão do Rio Doce. As universidades, os movimentos sociais, as oposições deveriam se unir cada vez mais a esse movimento para garantir que juntos conseguíssemos reverter algumas decisões que estão acontecendo. É somente através da aliança forte entre a soberania, os defensores da soberania popular e os outros setores populares que a gente vai conseguir reverter essa maré, seja em nível nacional, seja em nível internacional. Essa é a minha opinião. E a gente tem que usar todos os instrumentos disponíveis. O Brasil, por exemplo, não é signatário do protocolo facultativo, não ratificou o protocolo facultativo do PIDESC, né? Mas, de qualquer forma, nós podemos usar os relatores especiais, nós podemos usar o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Cultural, nós podemos usar todos os instrumentos existentes no repertório da ONU e da OEA mesmo, da Comissão Interamericana, para colocar o governo na berlinda. Porque todo governo tem medo da opinião internacional, independentemente do discurso que ele faça. E ele tem razão de ter, porque a pressão internacional interfere realmente com o poder nacional. A gente já viu isso acontecer e vai ver acontecer de novo. Alguém mais quer falar? Tem outro comentário aí da Bárbara, professor, aí no chat, ó. Deixa eu baixar aqui, eu não vi ainda. Esse meu cursor, ele se me desaparecer da tela. A Bárbara, olha. Ah, sim, esse nós fizemos aqui uma sessão coletiva e tal. Ah, não, tem uma da Roberta, né? E aqui não é uma declaração só, a declaração da Bárbara é uma declaração, né? Agora, tem uma da Roberta aqui. Inicialmente, gostaria de agradecer inicialmente a aula, gostaria de debater um pouco arbitragens internacionais. O caso do Equador, como foi aceito pelo governo de esquerda, e teve todo o impacto narrado. Agora vivemos um período fascista que tende a se agravar. Queria pensar nesse quadro. Aí não vejo mais. Tem mais coisa para baixo? Eu não vejo. Ah. Na realidade, o Equador... É interessante a gente notar que o que é um governo de esquerda e o que é um governo de direita, né? Tudo acontece dentro de um espectro de um Estado que é capitalista, claramente capitalista. E os tratados internacionais vêm desde a década de 80. Eles começaram, na realidade, com o NAFTA, que é aquele acordo que houve entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, que acabou destruindo a produção local de milho do México, né? Acabou levando à crise da tortilha e tudo mais. E acabou levando à integração do México quase integralmente à economia americana. Ou seja, um caso de imperialismo claro, né? Essas arbitragens internacionais, elas estão incluídas em todos os acordos multilaterais e bilaterais. Todos.
independentemente dos governos serem de esquerda ou de direita, eles acabaram tendo que assinar esses acordos. O governo do Equador, da mesma forma que o governo da Indonésia, por exemplo, fizeram uma espécie de uma investigação de todos os tratados e romperam alguns deles. O Equador, por exemplo, durante os últimos anos, rompeu com alguns desses. Mas, infelizmente, o novo governo que entrou reatou todos os tratados de novo. O que a gente precisa entender é o seguinte: a luta é permanente, né? Mesmo dentro dos governos de esquerda, existem forças que defendem interesses que não são de esquerda. E dentro de governos de direita, existem forças que defendem interesses que não são de direita. Agora, a luta mesmo se dá, ela se dá na sociedade, né? E o que eu acho é que a gente tem que pensar numa alternativa de que o povo retome a sua soberania. O que eu vejo de mais grave no momento atual é a perda da noção de soberania do povo. Eu acho que se você perguntar para 100 brasileiros o que significa a soberania do povo, eu não sei se tem dois que seriam capazes de dizer o que é na massa brasileira. E sem isso, a gente não consegue discutir nem se de direita ou de esquerda, a gente consegue discutir se o governo que nós temos está caminhando em direção ao que o povo quer ou não, independentemente do rótulo que nós dermos a esse governo, entende? O que nós vemos hoje é que os governos, eles têm uma total... Os políticos, eles estão eleitos pelo voto do povo, mas pelo interesse do econômico. Então, o povo elege interesses que são totalmente exógenos aos seus interesses. Enquanto a gente não recuperar a consciência disso, e o povo brasileiro não entender que para eleger alguém para fazer mudanças no país, é mais importante do que eleger, é você participar efetivamente de todos os níveis de política. Sinceramente, o maior problema que eu vi em todo o governo do PT, dos últimos 16 anos, né? 15 anos, 14 anos, sei lá, foi que houve apesar de um discurso de governo popular e de participação popular e tudo mais, nas grandes questões políticas, o povo não foi chamado a participar. E eu acho que é isso aqui, daí talvez uma das causas principais para a gente viver da situação que a gente está vivendo hoje. O povo não se sentiu dono da mudança que estava acontecendo. Houve mudanças, sem dúvida nenhuma, não vou negar que houve mudanças. Mudanças positivas. Mas o povo não se sentiu dono delas. E quando a gente não se sente dono do que a gente vê na frente da gente, a gente não cuida disso. É só quando a gente cuida, quando a gente sabe que a gente é responsável por ela, pela realidade e pela vida dos outros e a nossa, é que a gente participa e a gente se sente responsável pelo que está acontecendo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que as pessoas deixaram de se sentir responsáveis. Já havia muita gente que se deixou de ser responsável, já tinha se deixado de ser responsável há muito tempo, porque só se preocupa com seus próprios interesses. Mas uma grande parte da sociedade deixou de se sentir responsável pela realidade dos outros. E quando a gente vê isso, aí a gente tem o problema que a gente está vivendo hoje. Eu acho que nós perdemos a noção da responsabilidade do coletivo. A Luísa pergunta: como é que a gente pode fazer para denunciar internacionalmente? Existem critérios para fazer a denúncia internacional, mas a gente pode usar todos os instrumentos. Esses instrumentos são, por exemplo, as visitas de relatores especiais ao Brasil foram importantíssimas em momentos críticos da história brasileira, onde eles denunciaram coisas que estavam acontecendo e estimularam coisas que estavam acontecendo também. O mais importante que eu vejo é a união entre os afetados, as vítimas, e as pessoas que têm acesso a conhecimentos
e a instrumentos de estudo e de pesquisa que possam comprovar e detalhar e documentar as violações. Eu acho que a aproximação da sociedade da universidade, de novo, tanto da partir da sociedade como da universidade, seria fundamental. Eu defendo que a agenda de pesquisas da universidade deveria ser dada pelas violações dos direitos dos povos e de populações tradicionais brasileiras. Eu acho que isso deveria ser a pauta de pesquisa nossa. Por que isso está acontecendo? Quais são as causas? Quais são os mecanismos que estão acontecendo e de que maneira que nós poderíamos reverter? Se nós investíssemos pesado nisso, eu tenho certeza que nós teríamos condições de dar muito mais visibilidade às violações que estão acontecendo do que só os povos que estão sendo afetados e os grupos que estão sendo afetados ficarem falando sozinhos no canto. Eu defendo que uma inversão fundamental nessa área deveria ser uma das nossas prioridades. E eu queria dizer uma coisa, que a pior coisa no mundo é o medo. O medo gera tudo de ruim, para nós e para os outros. Nós não podemos ter medo. Nós temos que ter coragem de continuar defendendo as nossas posições e avançar nas nossas discussões e fazer tudo o que é possível para colocar as verdades na rua. Porque as verdades não são a nossa verdade. As verdades são o resultado da nossa verdade com a verdade dos outros. É quando a gente mistura as verdades, quando a gente coloca uma contra a outra, que a gente vai descobrindo o que é verdade, o que é verdadeiro mesmo no mundo. Porque nós temos percepções que às vezes são verdadeiras, mas às vezes não são. E às vezes a gente colocando a nossa verdade junto à dos outros, a gente percebe que tem outras verdades na realidade, e a gente discutindo, aprofundando, num debate franco, leal e sem violência, nós vamos conseguir fazer a coisa acontecer. Nós temos que ter, mais do que nunca, certeza da nossa decisão pela paz e pela não violência. Porque a violência só leva a mais violência e favorece aquele que é poderoso. Não sejamos ingênuos de acreditar que nós conseguiremos, com violência, combater a violência que está sendo instituída nesse país hoje. Nós temos que combater com muita paz, muita consciência, muita solidariedade e muita força de acreditar que nós estamos não do lado da verdade, porque não é isso a verdade. A verdade é o resultado do nosso trabalho. Nós estamos do lado do que há de luz, do que há que ilumina o caminho, e não do que esconde, do que inventa histórias, do que inventa mentiras. É isso que a gente tem que ter clareza. Se a gente avançar nessa direção, eu acho que a gente pode ter esperança de conseguir avançar. Eu fiquei impactado realmente com a decisão do Jean Willis de não assumir o novo mandato, porque ele está sendo ameaçado. Imagine se todos os parlamentares que nós temos, que são parlamentares que vêm lutando nos últimos anos, se decidirem por se afastar do mandato parlamentar. O que isso vai acontecer? Quem vai nos representar no fórum do Congresso? Mesmo entendendo que o Congresso pode ser totalmente arbitrário e totalmente inadequado para as necessidades do povo brasileiro hoje. Mas eles são fundamentais. Eles e elas são fundamentais. Nós não podemos deixar que o medo tome conta. Se ele tomar conta, nós perdemos a língua. E depois que perdemos a língua, a gente não pode falar mais, como dizia Mayakovsky. Eu estou aberto ainda a mais alguma pergunta, senão a gente poderia caminhar para a conclusão, né?
Eu estou à disposição pelo WhatsApp, pelo e-mail, para conversar com qualquer um que quiser e debater as ideias que eu apresentei aqui até o fim. Se vocês discordarem de alguma coisa que me falaram, que eu falei, me procurem, eu quero discutir. Ô, Flávio, eu acho que era bom você Diga, falar. Fernanda. É Fernanda falando, da UFPE. Flávio, tu poderia falar um pouquinho da ideia que a gente está construindo do curso de Direito Humano, né? O curso de formação de formadores. A gente está nesse momento, né, organizando. Falar para o pessoal que está assistindo a ideia, né? Sim. O nosso SIG, o nosso grupo de direito específico, esse mesmo SIG que está promovendo os webinários, que vai ser promovido durante os próximos 2 anos e meio, se nós garantirmos esses 2 anos e meio, né? É claro. Nós vamos ter que, nós estamos propondo, originalmente nós tínhamos um grupo de trabalho montando um cursos para formação de formadores de formadores em direitos humanos, alimentação e nutrição, junto aos conselhos estaduais, municipais e o nacional. Como vocês sabem, né, a extinção do Conselho Nacional está sendo debatida nesse momento. É um baque muito grande nesse processo, mas não impede que os fóruns assumam esse papel. O que nós estamos propondo é que os fóruns de segurança alimentar, junto com os remanescentes conselhos, assumam a responsabilidade por continuar fazendo um processo de luta e de discussão da segurança alimentar e nutricional dentro da perspectiva da soberania alimentar. E a ideia é fazer cursos de formação de grupos de formadores em cada um dos estados, em cada um dos municípios, em cada um dos lugares onde vocês tenham ou um fórum ou um conselho que queira fazer isso. Esse curso deverá estar tendo lugar no final do primeiro semestre. Ele vai ser essencialmente à distância, mas talvez tenha um componente presencial junto com vocês, trabalhando localmente, né, para poder fincar o pé no território, né? A ideia é avançar em relação aos 2 cursos que já foram feitos. Um pela BNDH, na época há alguns anos atrás, em 2000. Foi um curso à distância também, que atingiu mais de 3.000 pessoas na época. E depois um curso desenvolvido pela RAIS, que foi de formador de formadores também, mas mais presencial, que foi feito mais recentemente. Nós estamos bebendo na fonte desses 2 cursos e avançando em direção a questionar algumas coisas que precisam ser questionadas no momento para garantir que o próximo passo seja mais firme, mais no chão. E uma das coisas que nós estamos trabalhando é exatamente essa questão do novo marco do direito humano à alimentação. O novo marco significa não rever todo o direito, mas reinseri-lo de acordo com os interesses da população mesmo, entende? Da soberania popular. A segurança alimentar e nutricional, ela é interessante até um certo ponto, mas ela é engavetada, ela é encaixotada pelo mecanismo de comércio. Vocês notarem, todas as decisões baseadas na segurança alimentar e nutricional, elas não explicitam de onde vem o alimento. Elas deixam o alimento como se fosse um alimento de qualquer fonte, seja de agroquímicos, seja de transgênicos, seja importação, seja o que for. Isso é uma distinção fundamental entre a soberania e a segurança alimentar e nutricional. Se nós falarmos de soberania, de segurança alimentar e nutricional dentro do marco da soberania, aí é outra coisa. Mas a maneira que está colocada hoje, a segurança alimentar e nutricional ainda está no marco do comércio livre. E esse comércio livre só leva à guerra. Não leva a nenhum tipo de paz e sustentabilidade. Então, eu acho que esse é o primeiro preceito que a gente está falando. Como construir um marco do direito humano à alimentação dentro do marco da soberania alimentar e enquadrando dentro disso a segurança alimentar dentro da soberania alimentar, invertendo a polaridade. A segunda questão é que, mais do que nunca, a mulher brasileira mostrou que a mulher tem a saída para a crise muito maior, muito mais importância para a saída da crise do que um homem. Eu não estou fazendo elogios vazios, não.
Eu acho que a luta da mulher é uma luta, hoje, radical, extremamente emancipatória, não só para a mulher, mas para o homem também. E eu vejo que a liderança das mulheres nesse momento é fundamental. E a liderança das mulheres, ela passa por uma reconstrução do discurso. Da mesma forma que, por exemplo, eu ouvi ontem uma mulher negra dizer que a gente não pode defender o feminismo para a mulher negra, de Simone de Beauvoir, de só pintar de preto, a gente não pode defender o feminismo dentro da segurança alimentar só colorindo, entende, a segurança alimentar de feminino, entende, de participação das mulheres. Nós temos que ter uma teorização sobre isso. O que significa a hegemonia da mulher no processo, nesse momento desse processo. Eu acho que isso daí passa por uma reconstrução total do que significa segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar e nutricional continua sendo um patrimônio, aspas, entre aspas, das mulheres. Por quê? Porque as mulheres são quem alimenta, são quem nutre, são quem sustenta os povos. Mas isso nós temos que questionar, inclusive, isso, né? Se é essa a verdade que nós queremos. Nós queremos que as mulheres continuem fazendo isso? Sim, queremos. Mas não queremos que sejam elas responsáveis exclusivas por isso. Não queremos enquadrar a mulher na cozinha ou na segurança alimentar e nutricional só. A mulher tem que ter o direito, antes de ser mãe, ela tem que ser mulher e tem que ser ser humano. E ela tem que ter a capacidade de tomar decisões cruciais na vida dela, que vão ajudar a sua humanidade a desenvolver. E nós não podemos contar só com metade dos seres humanos para resolver os problemas do mundo. Nós temos que contar com a integralidade. E a mulher é fundamental participando 100% nesse processo. E dando o tom que ela queira dar, seja cor-de-rosa, seja azul, seja roxo, seja o que for. Ou seja o arco-íris, ou seja o que for. Então, esse é o segundo polar. E o terceiro polo, que eu considero fundamental, e que causou alguma polêmica recentemente, eu tenho ouvido falar, eu estava fora do Brasil, então não participei da polêmica, né? Que é a questão da inseparabilidade entre a nutrição e a alimentação. O Brasil trilhou por um caminho do direito humano à alimentação saudável, alimentar comida e tudo mais. Que, no meu entender, não é diferente de dizer que a nutrição e a alimentação são indissociáveis. O risco maior que nós temos é se os capitalistas e os grandes monopólios internacionais conseguirem provar que produtos alimentícios que não são alimentos podem ser nutritivos e melhores para a nutrição do que a alimentação saudável. Na hora que se conseguir separar os dois definitivamente, nós abrimos um caminho para uma inversão total de valores. E aí nós vamos ter, sim, gente comendo pílulas, gente comendo fórmulas, gente comendo rações e coisas desse tipo. E eu acho que a gente tem que defender estoicamente a inseparabilidade da nutrição e da alimentação. Eu digo isso porque eu vejo que o direito humano à alimentação só se realiza quando a pessoa está bem nutrida, saudável, educada, desenvolvida neurologicamente, afetivamente e emocionalmente. Isso só acontece se houver um processo de adequação interna do alimento que passa pela nutrição. Pela nutrição mesmo, né? Não pela nutrição que estão defendendo aí, que é a nutrição externa. Pela reconstrução externa, tipo quebra-cabeça, né? Mas pela reconstrução a partir do nós somos a nossa terra, nós somos o solo da nossa terra. Há uns anos atrás eu escrevi um livro que eu falava que é transformar a natureza em gente, né? Hoje eu digo, é transformar a natureza em natureza humana. Porque na realidade nós somos natureza. Na hora que nós desnaturalizamos a alimentação e transformamos ela numa coisa totalmente tecnológica, totalmente fragmentada, a partir de reconstrução, como se fosse um joguinho de xadrez ou um joguinho de peças, nós estamos perdendo a riqueza holística de uma alimentação que é integral e que faz parte da nossa natureza. E eu acho que esse é o terceiro componente do curso que a gente teria que fortalecer. Eu acho que são esses os três pilares que a gente está defendendo para o curso.
Espero que a gente consiga ter esse curso na rua lá para o mês de maio, talvez. Pelo menos é o que a gente está tentando. Não sei se eu dei conta, Fernanda. Eu acabei de ler aqui uma coisa que o Bolsonaro está celebrando com um grande dia a notícia de que o João Willis deixará o seu mandato. Tá bem. Então, eu acho que você falou muito bem, Flávio. É isso, né? Essas expectativas, os desafios. E eu acho que as pessoas que estão assistindo hoje, né, estão participando, e outras pessoas que também, né, na rede de conhecimentos, né, que cada pessoa que está participando hoje tem também. Tiago pode falar, mas acho que a sessão vai ficar gravada, não sei como é que pode disponibilizar para mais pessoas depois. Mas a gente vai na construção do curso, né? Então é interessante, né? Tá tendo um movimento, como Elisabetta colocou, tá tendo um movimento dos banquetaços nos estados para tentar reverter a decisão do Conselho, e isso também está levando, né, a pauta da discussão da alimentação, da segurança e soberania alimentar e nutricional, né? Então eu acho que isso é importante para mobilizar e mexer, e esse SIG, né, e o curso, eles são ferramentas que podem ajudar, digamos, nesse movimento de luta pelo direito humano, né, não só a alimentação e nutrição adequada, mas a todos os direitos humanos, né, que, como você bem colocou, eles são indivisíveis, né, e quando a gente está lutando por um, a gente acaba também lutando por todos, né, e se somando à luta de tantos outros que também estão sendo né, ameaçados, né, de retrocessos, né, nesse mesmo momento. Fernando, eu queria só dizer mais uma coisinha, falando o que você falou, da Beta falou. Eu gostaria de lembrar para vocês que são mais jovens que o Conselho já foi extinto uma vez, em 94. No entanto, a sociedade civil, os movimentos sociais continuaram lutando pela soberania alimentar, pela segurança alimentar, de 94 até 2003, quando o novo Conselho foi criado. Eu acho que nós temos que lutar com todas as forças para que o Conselho seja mantido como uma conquista da sociedade, mas na sua integralidade, como um mecanismo íntegro. Caso ele não venha a ser, nós temos que continuar a luta, independentemente da existência do organismo ou não. Porque o nosso sonho não tá limitado pelas ideias. Ele é maior do que as ideias. E eu acho que a gente tem que ter essa clareza, que juntos a gente é muito mais forte do que qualquer indivíduo, por mais forte que ele seja. Ou qualquer grupo de indivíduos, que qualquer que seja. Se a gente está imbuído do que é bom para as pessoas e do que é melhor para as pessoas, elas estarão conosco. E eu vejo o seguinte, nesse momento, o banquetaço é fundamental para garantir que a comida, que a história da comida, a história da alimentação, da nutrição, sejam entendidas pelo povo brasileiro como uma história que é central na sua construção como povo. Ou a comida faz parte do eixo central de um projeto de Brasil novo, ou não vamos ter um Brasil novo. Porque enquanto nós tivermos essa coisa que está acontecendo aí, essa continuidade da depredação do meio ambiente pela agricultura expansiva e transgênica e tudo mais, nós não vamos ter meio ambiente, não vamos ter mundo no futuro. Então, eu acho que a gente tem que ter claro que a gente está caminhando com os pés no chão e temos que estar junto com os povos, junto com as massas mesmo, junto com os povos. Se a gente não conseguir convencer o povo que a comida é importante como eixo central de um projeto de Brasil popular, de Brasil novo, de Brasil democrático, nós perdemos a oportunidade que esse momento nos dá. Que ela está dando esse momento agora. Nós temos condições de dar um pulo do gato. Eu acho que tá aí, o banquetaço pode ser um grande primeiro passo nessa direção. Gente,
Eu pergunto, Tiago, você gostaria de fazer uma colocação? Não, professor, só avisar então que a gravação vai estar disponível nesse endereço aí que eu postei no chat, tá? Demora um pouquinho para o vídeo renderizar, provavelmente a partir de amanhã ou a partir de segunda já vai estar disponível nesse endereço aí. Então vocês podem entrar lá e assistir ou baixar a gravação, tá bom? Só isso mesmo, professor. Eu gostaria de agradecer, então, a todos que vieram assistindo e pediria que vocês divulgassem o vídeo, porque eu acho que realmente é um trabalho de formiguinha, entende? A gente vai precisar fazer isso viralizar. Ou a gente faz isso viralizar ou a gente perdeu o bonde. Não podemos perder espaço não, gente. Vamos lá. Força. Até a próxima, gente. Então. Obrigado. É a nossa luta, gente. Verdade, verdadeira. Vamos à luta. Todo mês, na terceira quinta-feira do mês, nós vamos ter uma palestra como essas. Divulguem. Nós temos que fazer eventos com 1000 pessoas, gente. Tentem usar esse material localmente também para divulgar. Vamos fazer uma rede aí, vamos fazer uma divulgação plena desse trabalho que eu acho que vai ajudar muito a todo mundo.